Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos que Efésios capítulo 4, nós temos os versículos 13 e 14. O versículo 13 aborda o aspecto positivo. Nos mostra por que Deus concedeu homens dons para a igreja, como Deus deseja que nós sejamos todos aperfeiçoados para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, e nos mostra a meta, que é de todos chegarmos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a maturidade ou perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o aspecto positivo. E o versículo 14, que é o aspecto negativo, que diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Aqui diz, para que não mais sejamos. Então mostra uma condição negativa da qual nós temos que sair. Então, quando os homens dons nos aperfeiçoam, é para nos salvar de uma posição negativa e nos levar para a meta, para o destino. Essa sempre é a função da palavra de Deus, uma salvação. Sempre nos tira de uma condição inadequada para a condição que Deus deseja que haja em nossas vidas. Então o versículo 14 diz, para que não mais sejamos. Isso mostra o quê? Isso mostra que todos nós estávamos numa condição, nós éramos. Não mais sejamos como meninos. Nós éramos como meninos. Ou talvez ainda somos meninos. Mas o Senhor não quer que nós permaneçamos num estágio de meninos. Aqui, a palavra grega népio significa bebê. Deus não deseja que nós sejamos bebês, mas deseja que nós cresçamos em vida. Esse é o desejo de Deus. Não sermos como bebês, como crianças. Isso é muito importante, não é? Então, se nós temos essa visão e essa percepção, daí algo muito importante vai acontecer. Que é o quê? Nós vamos almejar sair da nossa condição. Olha só, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, Paulo disse: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. E sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então mostra que realmente esta é uma situação. O problema de sermos ainda crianças, bebês. Por isso nós precisamos ser aperfeiçoados. Paulo diz que ele não podia falar para os coríntios como espirituais, como carnais, como crianças em Cristo. Mas Deus deseja nos levar adiante e não quer que nós sejamos mais como crianças. Ele quer nos fazer crescer em vida. Não é algo maravilhoso? Que possamos ter essa visão e essa percepção. Agora, aqui diz, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro.
Eu vou ler ainda outras versões, a Nova Almeida atualizada, para que possamos ter uma visão muito clara desse versículo. Esse versículo 14, na versão Nova Almeida, diz: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. E na nova tradução da linguagem de hoje, esse versículo está em palavras mais simples. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Nós precisamos ver aqui que quando aquele diz não sejamos mais como meninos, nós podemos ver uma coisa: como meninos, nós não somos fortes. Nós somos agitados de um lado para outro, nós somos arrastados pelas ondas. Está vendo? Uma pessoa adulta consegue se firmar, vem a onda, ele consegue permanecer firme, mas uma criança não tem força. Qualquer onda derruba a criança. E é agitado de um lado para outro. Aqui diz, é arrastado pelas ondas. Não somente arrastado pelas ondas, mas também levados ao redor por todo o vento. Levados de um lado para outro por qualquer vento. Ou, como diz na linguagem de hoje, empurrados por qualquer vento. Por isso vemos como é importante nós crescermos. Mas, irmãos, amadas irmãs, como meninos, se permanecermos como meninos, nós corremos esse perigo. Não queremos ser como crianças. Precisamos almejar o crescimento.